Olá! O projeto de lei que proíbe o uso de castigos corporais, denominado Lei da Palmada, trouxe à tona a discussão sobre qual a maneira correta de educar os filhos. Ainda em processo de votação, a lei tem sido motivo de dúvida entre os pais. Sobre este assunto, vamos conversar no Contraponto de hoje com a pedagoga Fernanda Marquesan e também com o psicólogo Felipe Schroeder. Sejam bem-vindos ao programa. Muito obrigada. Para começar a nossa discussão, então, gostaria de perguntar para a Fernanda, primeiramente, tu acha que a palmada ela é um recurso que deve ou não ser usado na educação dos filhos? Não, né? Nós condenamos o uso da palmada na educação, principalmente pensando pela preocupação de uma educação que começa na infância, né? E o tipo de educação oferecida na infância, ela pode e vai se prolongar na sua vida desse adolescente e no futuro na vida adulta, né? Então, os reflexos desse tipo de educação já na infância e as consequências, né, para a adolescência e depois jovem e adulto, né? Então, a preocupação de como, né, esse recurso pode, muitas vezes, e vai vir, né, com um caráter negativo na formação, né, da personalidade, da conduta, né, no início desta criança e depois se prolongando até a vida adulta, né. Felipe, qual o teu posicionamento quanto à lei da palmada e também ao uso da palmada? Eu sou contra o uso da palmada. Eu acredito que a lei, ou seja, toda essa discussão que está sendo gerada a partir dessa lei, né, quer a gente concorde ou não, a gente tem a certeza de que locais como esse que a gente está hoje, né, essa discussão se faz hoje na sociedade. Então, é um problema que passa a ser de todos, de certa forma. Enquanto ocorre na esfera privada, ou seja, da família, a forma de educação das crianças, claro que diz respeito à família, à cultura local, enfim, mas o ato da palmada, ou seja, educar batendo na criança ou usar a agressão, o ato de agredir, que as pessoas talvez não sabem bem o que é uma agressão, o que não é agressão, mas enfim, a palmada é um ato de, né, agressão, ao meu ver. Então, a utilização da palmada como ferramenta de educação, eu acredito que não seja tão eficaz quanto outras alternativas. A criança que sofre, no caso, uma agressão considerada não tão grave, como um puxão de orelha, alguma coisa desse tipo, isso pode interferir no crescimento dela, na parte psicológica, também na educação? Acredito que a agressão, ela é uma agressão, sendo ela grave ou não, ela configura uma agressão, especialmente para as crianças pequenas. A criança, quando é muito pequena, ela ainda não tem um discernimento do que acontece no entorno. Ela ainda não entende quais os motivos a mãe ou o pai, de repente, de uma hora para outra, volta-se contra ela de uma forma ríspida ou agressiva. E ela vê nesse momento uma situação que até então talvez ela não tenha experienciado da agressividade, da agressão. Então isso causa uma confusão, porque a criança não entende de repente, porque a partir de uma atitude que ela teve no ato que ela fez, uma ação que ela cometeu, surtiu esse efeito nos pais. Então ela não tem um discernimento. E só receber a agressão causa uma certa confusão, e essa confusão ela causa uma série pode representar futuramente, se a agressão é usada continuamente, como forma de educação, certamente surte efeitos na vida futura e na forma como essa criança vai se relacionar com o mundo. E Fernanda, na tua opinião, uma agressão mesmo que ela seja mais amena, uma repreensão, né, que a gente diria corporal, também não deve ser realizada? Claro, de forma alguma, até pela própria conceito da agressão, né? Quando a gente fala na agressão, e quando o Felipe coloca, e tu também, ela pode ser muitas vezes um puxão de orelha, pode ser um tapa na mão. Então, que tipo, né, de agressão também, e o próprio conceito e como isso vai se manifestar, né? Então, muitas vezes o próprio entendimento que o núcleo familiar tem da agressão,
né? Isso pode se tornar um puxão de orelha, isso pode ser uma repreensão verbal, né? Então, de como o próprio núcleo familiar, e é importante também a gente pensar em que contexto, né, familiar essa criança está inserida, né? Como é que aquele núcleo familiar entende essa ideia da agressão. Então... O próprio contexto de um puxão de orelha, por exemplo, por mais simples que possa ser uma agressão simples, um puxão de orelha, se ele é feito na rua, causa uma situação de humilhação para a criança. Se ele é feito na frente dos outros familiares ou mesmo dentro de casa, quer dizer, é uma coisa que a princípio pode parecer sem muita importância, mas que assume uma importância para a criança. Ainda mais quando é feito por alguém que ela tem como uma referência de amor, de carinho, de afeto. Alguns pais que não concordam com essa lei, eles criticam o fato de o Estado, né, estar interferindo no âmbito da família. O que vocês pensam a respeito deste assunto? O Estado ele deve interferir criando normas e leis que dizem respeito ao âmbito familiar? Eu penso que, trazendo um pouco até para a área da educação e a própria LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela já coloca no seu primeiro artigo que a educação é um dever do Estado, da família, né, da escola, mas o que ela traz também, a própria Constituição Federal apresenta, né, que a sociedade também é responsável pela educação. Então, na verdade, todos nós somos responsáveis pela educação. Então, a educação não se limita mais somente no lar e na escola, né? Ela se tornou em vários âmbitos, né? De uma educação formal, de uma educação não formal. Então, se tornou um espaço. Então, de uma forma ou de outra, a sociedade está inserida e é responsável. Então, todos nós somos responsáveis. Então, eu acho que não é uma preocupação se é do Estado ou se é da família. Então, é uma discussão, né, como o próprio Felipe coloca, de uma discussão em termos de todos os movimentos envolvidos com a criança, né, seja na família, seja na escola. Então, o Estado vem, né, também, eu vejo também no sentido de garantir a proteção também integral dessa criança. Né, que se a família não garante essa proteção integral, eu acho que o Estado vem, né, de uma forma, buscar garantir isso. Então, precisa-se muitas vezes de uma interferência do Estado. Eu vejo como uma sinalização, eu vejo como um pedido de atenção. É claro que a interferência do Estado dentro é uma coisa imposta, né, como uma lei. A gente sabe que, no caso, ela não vai ter uma representatividade, de repente ter um efeito de cessar completamente esse tipo de atitude. Mas sinaliza algumas coisas para ter alguns cuidados, né? Da própria interferência do Estado. E até porque a gente, quando sai na rua, no nosso dia a dia, em todos os lugares que a gente vai, no trânsito, nas ruas, supermercados, nos bancos, enfim, em qualquer lugar que a gente vá, a gente vive a educação. A gente vive esse tipo da formação do cidadão. Que toma uma amplitude maior, né, que do contexto familiar, né? Então, dos vários ambientes aonde a criança está inserida. Indo agora para o âmbito da escola, né? Já que tu é pedagogo, eu gostaria que tu falasse um pouquinho como que se refletiu na área da pedagogia essa nova lei. Até fazendo uma leitura do próprio projeto de lei, né, quando ela traz a questão do caráter pedagógico, né, aí é uma coisa que a gente tem que pensar que concepção de pedagogia e concepção de educação nós temos, né? Porque dentro de uma educação crítica, transformadora, emancipadora, ela vai vir com um olhar da pedagogia com esse caráter, né? E é aquele caráter que vai buscar a emancipação, né? Então, a pedagogia, ela tem que ter esse cuidado, né? E de olhar com essa preocupação da emancipação da criança. E, de uma forma, quando a criança sofre, né, uma violência, uma agressão, seja ela verbal, física, tem que ter o cuidado do entendimento desse caráter pedagógico, né? Que nós defendemos e acreditamos numa pedagogia transformadora. Né? E quando você traz essa questão do castigo, é justamente o oposto, é de uma educação, de uma pedagogia disciplinadora, punitiva, né? E não vai justamente de encontro, né, a toda essa proposta de uma educação, de uma pedagogia muito mais crítica.
nesse sentido. Falando a respeito da palmada também, que começa como uma simples palmada ou com um puxão de orelha, alguma coisa nesse sentido, um beliscão, um puxão, alguma coisa, isso pode evoluir para um espancamento? Bom, eu acredito que o ato, né, quando a pessoa tem intenção de bater na criança, existe uma intenção, quer dizer, ela naquele momento, talvez, vamos supor, né, criar uma situação hipotética, a pessoa não consegue avaliar bem o que está acontecendo. A gente normalmente fala assim, a pessoa, perdi o controle e bati no meu filho. E claro, esse perder o controle significa não conseguiu avaliar bem a situação, talvez não conseguiu naquele momento realmente ter enxergar que a criança tenha feito alguma coisa, que aquilo tem um significado, que conversar sobre aquilo que foi feito, expressar seu descontentamento, quer dizer, não é uma coisa de dar razão para tudo que a criança faz, mas expressar o descontentamento, né? E muitas vezes dizer, fiquei triste com o que aconteceu, e não partir para uma agressão, né? Sem nenhuma contextualização. Não é uma questão de permissividade. Eu acho que não dá para confundir, né, com uma questão de permissividade, que a criança agora pode fazer o que quiser, não podemos dizer... Não, os limites devem ser dados, mas a palmada ou a agressão, para a criança, qual é a diferença entre um puxão de orelha e, claro, que vai sentir mais dor, que vai, talvez, tenha uma representatividade, um trauma maior, algo do tipo. Mas a intenção, ou seja, a dor que surge na criança, enxergar alguém que ela ama, ter uma atitude contra ela, ou às vezes, inclusive verbal, não precisa também ser, né? Isso dói muito e causa um estranhamento, e ela fica muito, né? Causa algo que não é bom para a criança. Ela sente que isso é uma coisa estranha e que ela, de repente, tem a pessoa que ela ama que está fazendo isso com ela. Pô, e aí? E ela pode acabar repetindo também esses mesmos atos na escola, no ambiente da escola, digamos que da creche, né, as crianças menores, pode repetir também esses atos que os pais fizeram com elas. Vocês acham, concordam com isso? Sim, e a gente acaba justamente, quando a gente tem um sinal de agressão entre os colegas, dependendo do contexto, é muito importante nós conhecermos a história de vida dessa criança. Porque muitas vezes aquilo que ela vivencia na escola é reflexo de uma vivência no núcleo familiar. Então, com certeza isso vai refletir, né, no seu convívio na escola. Então, é importante também nós conhecermos esse contexto. Né? E quando tu diz assim, a preocupação, né, de uma palmada levar a um espancamento, eu tenho uma preocupação, e também colocando uma situação hipotética, né? Por exemplo, a criança numa determinada idade e ela quer descobrir o mundo, né? Ela quer explorar o seu universo. Isso é particular da infância. Então ela chega próximo, por exemplo, de uma tomada de luz, né? E ela quer colocar o dedinho ali, porque ela quer explorar aquele espaço. E vem o tapa, né? E aí você dá o tapa e você não explica o porquê daquela situação. E para ela, como coloca o próprio Felipe, vai apresentar um estranhamento. Mas como não há um diálogo, né, ela pode repetir isso. Tá, e hoje você pode dar um tapa e depois você, né, de qualquer... Então, a preocupação é, assim, desse caráter evoluir, né? Mas muitas vezes, eu volto a dizer, é o entendimento que se tem no núcleo familiar do que se é considerado castigo físico e essa agressão. Né? Então, muitas vezes tem que ter esse entendimento da família. Por isso que é muito também subjetivo a gente ter esse olhar, né? Porque, na verdade, não há um modelo, né, correto. Né? Na verdade, nós temos alguns princípios, nós acreditamos, né, em algumas coisas, e que tem que ter esse cuidado, sim, no sentido de que isso não, né, se estenda e... Na verdade, você não está entendendo o porquê daquilo, né?